de canal Vasco 68, Renato Leão falando. Começar falando que a Ferg hoje acertou, na verdade é a empresa, né? Acertou os direitos da emissão do Campeonato Carioca com a Bandeirantes. A Bandeirantes vai pagar 50 milhões por ano até 2025, 50 milhões 23, 50 milhões 24 e 2025. Pagando lá ao clube lá da Lagoa 20 milhões, ao Fluminense 14 e aos pequenos 2 milhões. Faz uma conta rápida, Flamengo e Fluminense, mais 8 pequenos, dariam 10 times, total de 50 milhões, o Vasco e o Botafogo estão de fora, porque eles não acertaram, não queriam migalha, e vão fazer os jogos que forem mandantes, vão negociar por fora. Então não passa, não interessa. E a federação, vocês perguntam, tá ganhando quanto? Tá mordiscando 10% de cada clube, tá? Faz as continhas aí. Eles não estão de bobeira também, não. Era isso que eu queria falar em relação à federação, que é uma coisa até que me dá nojo, né? Bom, o Vasco hoje anunciou oficialmente, apresentou o jogador Léo. Não quer mais chamado de Léo Pelé, vou chamá-lo de Léo, que ele atua tanto quanto zagueiro, quanto lateral. Para lembrar vocês, ele apareceu na base do Fluminense muito bem, depois foi emprestado ao Londrina, foi campeão paranaense, voltou para o Fluminense, depois foi vendido ao Bahia e o São Paulo comprou ele do Bahia. O Léo, que veio para o Vasco, ele não foi... se vocês pensam que ele foi uma unanimidade para sair do São Paulo, o Rogério Ceni foi totalmente contra a sua saída. O Vasco vai pagar 16 milhões, a pessoa achou um absurdo, só que são 16 milhões em 36 meses, em 3 anos. Presta atenção, são 3 milhões de dólares em 3 anos, mas não quer dizer que sejam 36 parcelas. Pode ser que se pague em menos parcelas. Eu sei que esse valor vai ser dividido. Então, depois de anunciado oficialmente Pedro Raul, atacante, De Luca, volante, e o Léo, lateral esquerdo e zagueiro, são esses textos que foram apresentados. Uma surpresa que eu fiquei bem otimista hoje foi que, dito pelos próprios dirigentes do Velho Sarsfield, o atacante, de lado de campo de 22 anos, Luca Aureliano, provavelmente já está tudo certo com o Vasco. O Vasco vai pagar entre 4 e 5 milhões de dólares, 60% do passe. Ótimo jogador, todo mundo referendando esse garoto. Muito bom jogador mesmo. Entre 4 e 5 milhões de dólares que o Vasco vai pagar por 60% do passe desse jogador. A notícia que estourou hoje também foi a notícia do Andrei, da venda. Muita especulação em relação ao valor. É um saco isso. Queria eu que fosse logo dito o valor, porque uns dizem que foi 12 milhões e meio de dólares, outros 13 milhões, outros 20 milhões de dólares, outros 40 milhões. O GE tinha dito 40 milhões, 220 milhões e 800 mil reais, que eu fiz a conta. Depois diminuíram pela metade, dizendo que 110 milhões, e desses 110 milhões o Vasco ficaria só com 77 milhões, fazendo a conta rápida. 70% do Vasco, 30% do jogador. Isso sim é a comissão. Desculpa, gente. Preguiça tá brava. Isso sim é a comissão do agente dele lá. Então, assim, não dá para falar o valor correto, porque tem muita especulação. E, se tem de jogador, imagina de valor. Isso aí, quando for apresentado, eles vão ter que divulgar, né? Que é uma coisa até que não pode ser guardada a 7 chaves. Hoje ninguém falou de Lucas Piton, mas eu tinha dito ontem que estava quase certo. E hoje o Vasco retomou as negociações com o Patrick do São Paulo. Está tentando negociar o Igor Silva, lateral do Lorient da França.
E mais uma vez procurou o Atlético Paranaense, difícil de negociar com eles, que é o Luan Patrick, o zagueiro. Então, gente, sem ficar falando de muita especulação, o certo mesmo foi a contratação, a apresentação do Léo. E praticamente acertado, vai ser uma felicidade muito grande esse Luca Aureliano. Esse jogador muito bom, muito bem recomendado. E eu queria muito particularmente o Gabriel Menino. O Gabriel Menino é um garoto que, pô, cara, eu busco ele no aeroporto se ele quiser. É uma promessa, só que o Vasco ia dar 26 milhões mais ou menos para o passe. O Palmeiras achou pouco. Então, olha vocês ali. Então, acho que de repente essa negociação que eu achei que tivesse sido já encerrada, ela foi recusada a primeira proposta, né? Então, como nós não estamos vivendo as negociações, fica muito em cima de informações que uns trazem aqui, outro ali. A única coisa que se sabe é que as negociações com ele, com o Palmeiras, na verdade, não foram encerradas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E tendo uma novidade aí, a gente entra, por favor, aí, gente. Faz crescer o canal aí, curte, compartilha, comenta. Pô, só não me xinga aí, né? Porque aí é sacanagem. Um beijo a todos.